Assista agora um programa especial. Veja a Ponte. E este é um momento especial para nós refletirmos na palavra de Deus. Convido a todos para nós alinhar aqui. Para todos nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 13 inicialmente. Vamos ler dos versos de número 8 em diante. Capítulo 13, verso 8 em diante. E Abrão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda não está diante de ti, peço-te que separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, isso é, antes do Senhor destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, era como o jardim do Senhor, era como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O nosso tema para esta noite: Ló, um desigrejado em Sodoma. Ló, um desigrejado em Sodoma. Vamos acompanhar a oração. Vamos orar. Obrigado, Supremo Pastor. Obrigado pela tua presença maravilhosa conosco. Senhor Jesus, estamos diante da tua palavra viva e eficaz. Oh, meu Deus, a minha força é pequena, mas tu tens o poder para traduzir a tua palavra segundo o entendimento, segundo a necessidade de cada um dos meus irmãos e irmãs. Pela tua misericórdia, Senhor, pela tua misericórdia, fala conosco, pois nós oramos, ó Deus, no teu nome. Transforma esta palavra sobre de acordo à necessidade de cada um, pois oramos no teu nome, oramos para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém, Pai. Mantenha a sua Bíblia, então, aberta. Os que estiveram aqui no domingo passado acompanharam a mensagem com o tema Sodoma, não abuse da misericórdia de Deus. Estamos enfatizando de que a misericórdia de Deus dura para sempre, mas que isso não conflita, não traz conflito com a justiça de Deus. Ou seja, a misericórdia é para quem teme a Deus e não para quem abusa da misericórdia. Quando nós olhamos em toda a Bíblia, vamos ver vários relatos que mostram que tem momento que a paciência de Deus chega ao limite. Por isso é que um dia tivemos o dilúvio, por isso um dia aquela linda terra de Sodoma se transformou em um mar morto, em deserto de sal. Portanto, o que estamos destacando é que não devemos confundir misericórdia imerecida com misericórdia desprezada. Nenhum de nós merece a misericórdia de Deus. Ele nos trata com misericórdia, mas não devemos desprezar, levar na brincadeira, porque isso traz e trará consequência a todos os seres humanos. Ou seja,
existe sim um perigo da destruição. E Sodoma é uma espécie de ilustração, de alerta de Deus. Como se diz, com Deus não se brinca. Eu aprendi isso muito cedo na minha vida. Então a nossa história começa lá no capítulo 11. E eu convido a vocês para essa caminhada. Lá no capítulo 11, nós temos os descendentes de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Os cananeus que moravam em Sodoma eram descendentes de Cã. Já Noé tem, além de Cã e Jafé, o filho Sem, esse é chamado de os filhos de Deus, a linhagem dos que obedecem a Deus. De Sem vêm outros servos de Deus e, dentre eles, entre os moradores da terra, Deus olhou e entre os idólatras, entre as pessoas que não temiam a Deus, lá em Babilônia, que hoje é o Iraque, Deus encontrou Tera. Tera era ou foi o pai de Abraão. O pai de Abraão teve 3 filhos. E aí estão os nomes deles: Abrão, Naor e Arã. Arã era o filho mais novo. E o filho mais novo se casou primeiro e teve um filho chamado Ló. Logo depois do filho nascer, passaram-se alguns anos e Arã veio a falecer. Ló ficou órfão. Ló então ficou sendo cuidado pelo seu avô Tera e pelo seu tio Abraão, que também se casou com Sara. Sara era uma outra filha de Tera. Portanto, Sara era meia-irmã de Abraão. Sara era estéril e, naturalmente, não podia ter filhos. Por isso, Abraão começou a externar um carinho, uma atenção especial de pai àquele seu sobrinho órfão. Tera, o pai dos 3, resolveu sair da Babilônia em direção à terra de Canaã. Mas no meio do caminho, em um lugar também chamado Harã, assim como o nome do seu filho, eles moraram. E ali em Harã, Tera veio a falecer. Assim ficando sozinho, Ló, sendo cuidado, amparado pelo seu tio Abraão. No caso aqui, por enquanto, Abrão. Só do capítulo 17 em diante, que vai ser Abraão. De tal forma, meus amados irmãos, que Abrão começou a ter um carinho especial por aquele filho, especialmente porque ele não podia ter filho. Então, no capítulo 12, Deus aparece a Abrão, que ainda está vivendo entre os idólatras, e Deus fala com Abraão, e Deus chama Abraão para andar com ele. E Deus diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, e vem peregrinar em uma terra que eu vou te mostrar. O menino agora, quem sabe um junior, um adolescente, Ló, vai junto nessa viagem. É interessante que Ló em todo o tempo está aprendendo com Abraão, que ouviu a Deus, conheceu a Deus e temeu a Deus, creu em Deus. Ló agora está participando de um culto em casa, está participando de uma oração, aprendendo uma musiquinha de Deus. O fato é que Abraão empreende essa viagem no capítulo 12, verso 7, e a primeira coisa que ele faz é construir um altar. Isso é o que marca a vida de Abraão. Onde ele chega, ele constrói um altar. E construir um altar lembra construir uma igreja, um lugar de culto, um lugar para adorar a Deus. Abraão sai do primeiro lugar onde está, caminha um pouco mais, no versículo 8, chegando em um novo lugar, ele edifica mais um altar, isto é, abre mais uma igreja, mais um local de culto. Nós, servos de Deus, aonde quer que estejamos, devemos fazer ali um lugar de culto.
Me lembro quando estava fazendo pedagogia na Unicid em São Paulo, procurei um lugar para que no intervalo eu pudesse orar. E lá tem um jardim muito especial em tal lugar, e todo dia quando dava o intervalo eu corria para aquele lugar. E eu não sabia, estava sendo observado. E um dia fui chamado por 2 seguranças e fui levado. O que é que você fica fazendo? Porque a gente não ouve. Mas vê você aí andando para lá e para cá e às vezes você está balbuciando. O que é que você faz aqui? Queriam saber. Eu disse, separa um tempo para estar em oração. Ele disse, então, a diretora, a pessoa responsável, não pode ficar ali. Que bom que você está fazendo coisa boa, mas observamos, estávamos preocupados. Mas o servo de Deus, aonde estiver, ele precisa transformar aquele ambiente em um local de igreja. E aquele menino, criança, adolescente, junior, ele estava vendo isso com Abraão. Certa vez Abraão então vai para o Egito, e lá no Egito, porque teve fome na terra onde ele estava. Porque ser servo de Deus não quer dizer que não passa por problemas, por lutas, por dificuldades, por escassez. A diferença é que não estamos sozinhos, a diferença é que temos um companheiro, temos um ajudador, temos um orientador e temos um milagreiro. O nosso Deus é generoso e quando a gente clama, Ele usa os meios dEle para fazer milagres. Amém, irmã Fernanda? Deus faz. Ele foi para o Egito, lá ele fraquejou um pouco, o Abraão, ele mentiu dizendo que a irmã dele, que a Sara, não era esposa, era apenas irmã. Meia verdade. Meia verdade é uma mentira completa. E ele disse para o rei do Egito, não, ela é apenas minha irmã. E isso trouxe consequências terríveis. Mas Deus foi misericordioso, Deus livrou Sara, e o rei do Egito deu para Abraão muitas riquezas, e Abraão volta para Canaã, volta como homem rico. E Ló está vendo isso, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a direção de Deus para com meu tio. Ló poderia ter Abraão como um referencial, um modelo. Ló poderia ser um Josué, como foi para Josué para Moisés. Ló poderia ter sido um Eliseu, né? Como no caso do Elias. Ló poderia ser o grande homem continuador da história de Abraão. Mas o que é que acontece? O texto diz que chega o momento em que este sobrinho, que está sendo abençoado pelo tio, acompanhado pelo tio, ele está vendo os milagres que Deus faz na vida do tio, e o tio volta para Sodoma. De forma que Ló, ele acompanhando aquele tio volta para a terra de Canaã, e a primeira coisa que ele faz é novamente invocar ao Senhor e construir mais um altar. A Bíblia diz no capítulo 13, veja aí no seu capítulo 13, versos 2 e 3, Abraão havia ficado muito rico em gado, isto é, ovelhas, bois e ovelhas, em gado, prata e ouro. Abraão se tornou um homem muito rico. E Abraão não ficou com aquela riqueza só para si mesmo. Abraão dividiu com o sobrinho. E deu ao sobrinho orientação, deu ao sobrinho estratégia. E o sobrinho também se tornou muito rico. Dono de rebanhos, ovinos e caprinos, dono de cabanas, também com certeza dono de prata, de ouro. E começou a haver um desentendimento entre os pastores de Abrão com os pastores de Ló. O problema, com certeza, a falta de água, porque já tinha os pastores cananeus, todo mundo precisava de água. E houve desentendimento. Então Abraão disse, olha, vamos colocar aqui alguns limites. Vamos colocar alguns limites. Porque problema de família, problema de amigos, irmãos, a amizade tem que começar de pouquinho e se der certo vai aumentando. Tem gente que começa muito largo e acaba dando problema. Então Abrão disse, olha, é o seguinte, segue o teu caminho, procura, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, escolhe. O que é que devia fazer Ló, o sobrinho? Devia dizer, não, meu tio, de forma nenhuma, meu tio.
O Senhor é o nosso ajudador, o nosso orientador, o nosso líder espiritual, o nosso líder de família. O Senhor tem a prioridade, escolha. É o Senhor quem deve fazer isso. Mas não. O texto diz que Ló olhou com um olhar ganancioso. E ele foi tentado a ir para aquele campo promissor aos olhos humanos, mas que traria para Ló consequências terríveis. Meus amados irmãos, não é errado ter propriedade, não é errado ter riquezas, muito pelo contrário. A gente vai ver que, por exemplo, Abraão era o homem mais rico da terra, vai ser no futuro. A gente vai lembrar que Jó, diz a Bíblia, era um dos mais ricos da terra. Não é errado ser próspero, o erro é a prosperidade a qualquer custo. O erro é a prosperidade negociando os absolutos do reino. Se Deus tem te abençoado, use esta prosperidade da terra para abençoar outras pessoas. O grande perigo da ganância, da riqueza a qualquer custo. E Ló então vai para a cidade de Sodoma. E o texto vai dizer que a cidade de Sodoma, isto é, aquelas 5 cidades, Sodoma e Gomorra, as 5 cidades, eram cidades de grandes pecadores. Quer dizer, todo lugar tem pecador. Mas existe a diferença entre o pecador e o pecadeiro. A Bíblia vai nos dizer em Ezequiel que as pessoas daquela cidade não apenas eram pecadores, mas eles perderam a vergonha. Hoje as pessoas querem cada uma defender os seus direitos. E coisas que eram vergonhosas, muitas pessoas hoje querem levantar a bandeira como se fosse a prática correta, certa. O fato é que aquele jardim maravilhoso, que era cheia de águas e de plantas e de gado e de peixes e de animais, aquilo se transformou num deserto e se transformou no que conhecemos hoje como o Monte Sodoma, ou seja, quase 200 metros de cinza, sal e enxofre. E na frente desta grande montanha, antes era tudo vale, planície, além desta grande montanha de destruição, na frente está o terrível Mar Morto, que o nome já está dizendo, não tem vida. O Mar Morto, enquanto esta parte de cá, 185 metros para cima, o Mar Morto quase 2.000 metros para baixo, quase 2 quilômetros de profundidade, ou seja, as águas do Jordão que vêm descendo e que alimentam o mar da Galileia, e vem descendo e alimentando os rios e as cidades e os povos, finalmente ele termina no Mar Morto. Por causa deste acontecimento de tal época em que Deus derramou do seu fogo sobre a terra. Amados irmãos, muitos perguntam quais os pecados de Sodoma. Foi a sodomia, de onde vêm os pecados do envolvimento de homem com homem, mulher com mulher. Quais foram os pecados? Os textos bíblicos, de forma resumida, vão nos dizer que os pecados de Sodoma, eles eram orgulhosos, inóspitos, depravados, faziam suas próprias leis, eram gananciosos, arrogantes, violentos, viviam satisfeitos com o aqui e agora, não se preocupavam com o futuro. Diz que eles eram prósperos e tinham abastança. Era, na verdade, um antro de perdição. E, como diz Romanos capítulo 1, os pecados começam a se afastar com Deus e vão descendo, 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 até chegar ao degrau mais baixo, até chegar à última instância, que é a depravação sexual. Quando o homem se relaciona sexualmente com outro homem, outra mulher, com animais e assim por diante, todo tipo de depravação sexual. O fato é que Ló foi morar nesta cidade. Já tem agora alguns anos que Abraão está morando nas montanhas,
peregrinando nas montanhas, e Ló está vivendo em Sodoma. O que é que acontece depois daí? Depois daí, acontece mais uma oportunidade para Ló se arrepender e se voltar para Deus. Porque ali naquele lugar, capítulo 13, Deus aparece e abençoa Abraão, que edificou mais um altar. Mas neste momento, Ló não está presente. Ló agora é um desviado, Ló agora é um desigrejado. O que é que acontece no capítulo 14? No capítulo 14, 4 reis se revoltam contra os 5 reis de Sodoma. E aqueles 4 reis vêm fazer guerra. Tem muita matança. E finalmente aqueles 4 reis vencem os 5 reis de Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas. 5 reis. Estes 4 reis levam como escravos que sobraram. E dentre os que sobraram vivos está Ló e a sua família. No capítulo 13, verso 13, capítulo 14, verso 13, 14 e 13, diz que um deles escapou, um dos presos escapou, e foi na casa de Abraão e dizia: olha, o teu sobrinho Ló também foi levado. Veja só, meus amados irmãos, olha que coisa linda e gloriosa. 5 reis de 5 metrópoles não conseguiram vencer os 4 reis. Agora Abraão, com apenas 318 servos, não soldados, trabalhadores. Abraão, cheio da orientação de Deus, da bênção de Deus, vai guerrear contra aqueles 4 reis. E ganha. E derrota os inimigos. E traz os prisioneiros de volta, os reis de volta, e traz Ló e a família de volta. Eu pergunto, meu irmão Adriano, esse é um milagre grande ou pequeno? Meus irmãos, vocês se lembram lá do Gideão? Com apenas 300, destruiu 185 mil. Lembram-se lá de Ziclag? Davi com apenas 400. Meu amado irmão, minha amada irmã, saiba, você está lutando pela luta certa, Deus está do teu lado, então não tenha medo, a vitória é certa. Um homem com Deus, uma mulher com Deus, uma pessoa com Deus, é maioria. Vivemos no nosso país um momento que estamos extasiados, na expectativa. Irmãos, passo dia e noite, sempre que posso. Deus, queremos mais do que o natural, queremos o sobrenatural, queremos a tua intervenção, não só na minha vida, na igreja, na cidade, mas também no nosso país. Igreja, vamos acordar. Temos um poder glorioso na mão chamado oração, que move a mão de Deus, que move o mundo. As nossas armas não são carnais. De forma, queridos irmãos, que Abraão trouxe a tudo e a todos de volta. Abraão ali simboliza a igreja que abençoa este mundo de trevas. Mas Ló foi trazido. Era hora de Ló cair em si e dizer: meu Deus, eu fui livrado por pouco. Eu escapei por pouco. Meu tio, me perdoe pelos desentendimentos. Eu vou falar com os meus trabalhadores para viver em paz. Meu tio, não quero mais ficar neste mundo, não quero mais ficar neste ambiente. Meu tio, eu volto para Deus, eu volto para a igreja. Meu tio, esses anos todos que eu estou aqui, eu nunca fiz um altar, eu nunca fiz um culto. Meu tio, eu estava longe, mas Deus me deu a oportunidade. Foi isso que Ló fez? Não. Ló continuou no seu caminho. Quando eu penso num desviado, penso num desigrejado, eu me lembro dos que foram para Emaús. O desviado, o desigrejado, ele está no caminho da decepção, no caminho do desânimo, no caminho da cegueira.
ele está no caminho da apostasia. Quantos e quantos estão neste caminho? Antes da pandemia, o IBGE colocou 35 milhões de pessoas que já foram de uma igreja evangélica no Brasil e hoje estão fora, chamados sem igreja. Irmão Fabrício, eu temo pelo novo censo do IBGE, porque este número na pandemia tem aumentado e muito, e muito, e muito. Estou aqui com várias reportagens do Brasil e de fora do Brasil, dizendo a porcentagem absurda de pessoas que abandonaram Deus, abandonaram a igreja, deixaram de participar, deixaram de cooperar. Agora veja só que essa questão do ser desviado, ser um desigrejado, não é uma coisa que acontece da hora para outra. Simbolicamente falando, o crente ele começa nos primeiros bancos da igreja. E com o passar do tempo ele vai indo para trás. E para trás, e para trás, e para trás, e para trás, e para trás. A tendência é ir embora. E para trás, e para trás, e para a galeria. E daqui a pouco não, vou ficar apenas no online. E passa-se os dias, bem, o online está chato, está monótono, eu vou parar, já tem um mês que eu não assisto, eu vou assistir, mas eu estou meio sem vontade. E Satanás é especialista em inocular o veneno do comodismo, para anestesiar a memória, a mente, e deixar a pessoa cauterizada. Lamentavelmente, Ló está vivendo distante. Deus está dando a ele mais uma oportunidade. Ele poderia dizer: tio, a ficha caiu, tio, tudo que eu trabalhei, que eu lutei, o que eu tinha eu perdi, o que eu conquistei, tudo eu perdi, tio, não valeu a pena. Até a minha família e eu mesmo ia sendo levado, quase eu morro. Tio, eu me arrependo. Mas não, ele continuou. Irmãos, Deus não impede quem quer continuar afastado de continuar se afastando. E eu quero deixar com vocês aqui, compartilhar esta tela. Se quiser continuar desigrejado, desviado, afastado, morno, o problema é seu. Quando eu vim da Bahia, fui pastorear em São Paulo, aquela minha igreja tinha um problema. Com todo respeito, o antigo pastor ensinou àquela igreja um erro, citando este verso. Leiam comigo: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aquele pastor ensinou para aquela igreja, primeiro, que o crente não peca mais. E ele disse: olha, é o seguinte, o crente pode fazer o que for, ainda que ele seja infiel, Deus permanece fiel. A ideia daquele pastor era: Deus continua colocando a mão na cabeça, Deus continua protegendo e abençoando. Não, não, não. O texto está dizendo exatamente ao contrário. Que Deus não se deixa escarnecer, que tudo que o homem semear, isso ceifará. Que se você fizer coisa errada e for lá para o mundo, Deus não vai lá para o mundo com você fazer coisa errada também. Deus vai ficar aqui na sua fidelidade, como no caso do filho pródigo. Deus não foi com o filho pródigo para o mundo. Deus esteve e está esperando a todo aquele que quiser voltar. Deus tem o melhor sapato, Deus tem a melhor roupa, Deus tem o abraço querido, o beijo amado, Deus tem festa para você que queira voltar. Não importa que pecado você cometeu, não importa em qual sarjeta você está, querendo voltar, Deus está de braços abertos. Agora veja só, se quiser continuar desigrejado, o problema é seu. Agora, se quiser sair do erro, o problema é meu, diz o Senhor. Não importa, meu servo, que você não esteja conseguindo, você está viciado, você está escravizado, você está vivendo uma vida como Satanás quer. Mas você quer sair daí?
Se você quer, venha. A esta altura, Ló continua vivendo a sua vida distante de Deus. Sim, ele recebeu aquele grande milagre, foi trazido de volta para Sodoma. E sabe quantos anos se passaram? Sabe, Marcílio? Se passaram aproximadamente 20 anos. 20 anos. Logo depois daquele grande milagre, o rei de Sodoma procurou Abrão, e disse a Abrão: eu quero te pagar por esse grande trabalho que você fez, nos libertando, nos trazendo de volta. Aí o homem de Deus, Abraão, disse: não, você não precisa me pagar nada. Eu acabei de ter um encontro com Melquisedeque, que trouxe para mim pão e vinho, isto é, a celebração da ceia. E eu entreguei os meus dízimos para Melquisedeque, que representa a Cristo. E eu quero viver aqui nesta terra como um peregrino. Eu não quero a tua riqueza. O que eu quero, ó rei e ó reis de Sodoma, é que Deus os abençoe, que vocês se arrependam, que vocês se voltem para Deus. Mais uma oportunidade para Ló de ver um testemunho tão grande. Ló, que era um ganancioso, aqueles reis que deveriam ter se arrependido, mas não, continuaram. Como eu disse, 20 anos se passaram, e aí chegamos ao capítulo 15 em diante. Neste período de quase 20 anos, muitas coisas aconteceram. Abraão continuou em culto, continuou construindo altares, continuou acertando e errando, mas sendo um homem de fé. Naquele tempo, desses 20 anos, o nome de Abrão foi mudado para Abraão. Neste período, todos os membros da casa de Abraão foram circuncidados, como se fosse hoje batizados. Mas Ló não estava presente. Agora Abraão já está com algo em torno de 100 anos de idade. Ló, aonde está? Quase 100 anos depois, quase 20 anos depois, Ló está totalmente aclimatado em Sodoma. Agora, ele está vivendo como um cidadão sodomense, como um sodomita. E agora Ló é um dos grandes naquela terra. E a Bíblia vai nos dizer que Ló tinha influência naquela terra. Naquele período, Ló estava cativado por Sodoma, isto é, pelo mundo, porque este mundo, irmãos, faz convites. Ficamos impressionados com tantos políticos, com tantos pastores, com tantas pessoas que, depois de um tempo, a gente ouve falar tantas coisas tristes. Porque de fato o convite é forte, a tentação é grande, o mundo é colorido. Sodoma oferece riquezas, prazeres, e ali está Ló vivendo naquela terra. Ló deu as filhas dele, as 2 filhas, para serem noivas de 2 sodomitas. Ló agora era um homem de negócios, ele tinha planos. Podia dizer: olha, eu acho que já estou mais rico até do que o meu tio. Pode ser que um dia eu até chegue a ser rei de Sodoma. Neste tempo, quase 20 anos, nada de altar, nada de culto. Ló é um desigrejado. Só que o desigrejado, aquele que andou na igreja um tempo e se desviou, ele vive num eterno conflito. Porque de um lado ele não é totalmente de Sodoma, e de outro lado ele não é totalmente da fé como Abraão. Ele vive num conflito. No capítulo lá
17, quando chegam, 17, 18, quando chegam os anjos em Sodoma, Ló convida aqueles homens: não fiquem na cidade, na rua, na praça, venham cá para casa. Vamos ler o texto. Olha como era que era Ló. 2 Pedro 2,8: pois vivendo entre eles dia a dia, aquele justo vivia muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que eles faziam. Justo aqui tentando dar um diferencial para Ló, que ainda não estava ali fazendo tudo da mesma forma que aqueles tais faziam. Ele vivia no conflito: eu estou aqui, eu vivo aqui, a minha família é daqui. Porque quando Ló foi para lá, ele não era casado, nenhum lugar diz que ele era casado. Ele deve ter ido e se casado com a mulher de lá. De fato, havia um resquício de temor. E é assim com aquele que se desviou. Em algum momento ele diz: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu não volto para a igreja? Por que é que eu não volto para Deus? Mas o salário, os prazeres deste mundo, as ofertas, eu vou ficar um pouco mais. De forma que Ló colocou aqueles homens para dentro de casa. Os homens da cidade, diz o texto, todos os homens de todas as cidades, de todas as idades, vieram para abusar sexualmente, para estuprar aqueles 2 homens que chegaram na casa de Ló, para ter relações sexuais com eles. Quando os anjos viram isso, os anjos disseram: olha, os pecados destas pessoas aqui são além do que se ouve, está comprovado. Ló, vamos ter que destruir esta cidade. Ló, quando sabe disso, o que ele faz? Ele corre para avisar aos genros. Ele vai lá e diz aos genros: olha, vai ter uma destruição, saiam daqui. Mas Ló tinha moral para falar isso? O desigrejado, o desviado, às vezes quer pregar o evangelho, mas não tem moral. Com toda a permissão e respeito ao meu pai, que estava desviado do evangelho, vivendo uma vida imprópria, mas há uma tal senhora que trabalhava na fazenda, se queimou, e se queimou de pé à cabeça. Ele ficou apavorado, achando que a mulher ia morrer, e então ele começou a me procurar. E eu estava fora da cidade, estava em outro lugarejo. E quando eu cheguei em casa, minha mãe me disse: teu pai está te procurando o dia todo, ele está apavorado. O que houve? Dona fulana de tal, trabalhadora, teve um problema, se queimou, e ele quer que você vá lá para falar do evangelho para ela, porque ele está com medo dela morrer. Quando eu cheguei: filho, fala com ela, filho, ela está quase morrendo, queimou o corpo todo. Quando eu cheguei, em cima de uma mesa estava aquela mulher, queimada de pé à cabeça, carne viva, um sofrimento terrível. E então busquei forças de Deus e possibilidade para falar rapidamente de Cristo, do Evangelho, de Jesus, e ela disse que queria, manifestou tomando a decisão, ok? E aí eu perguntei: meu pai, por que o senhor não falou com ela? Ele disse: mas filho, como que eu ia falar se eu estou fora? Olha o que diz o texto, Gênesis 19, 14, podem ler comigo? Todos juntos? Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém foi tido por zombador aos olhos dos seus genros. É uma piada, assim como fizeram com Ló. Não, isso não é verdade, não vai acontecer.
Aí eu pergunto algumas coisas, irmãos. Primeiro, de onde era a esposa de Ló? O texto não diz. Quero crer que a mulher de Ló era de Sodoma e daquelas regiões. De onde e como eram os genros de Ló, que não creram, não se arrependeram, não se afastaram do perigo, como os moradores também do tempo do dilúvio. As filhas de Ló eram noivas dos ímpios. A esposa de Ló não era convertida, o seu coração estava em Sodoma. Queridos irmãos, são muitas oportunidades que Deus foi dando a Ló, um desviado, um desigrejado, para que Ló voltasse para os caminhos de Deus. Pelo menos 4 escolhas erradas de Ló. Quais foram estas 4 escolhas erradas? A primeira escolha, escolheu aquilo que estava vendo. Meus irmãos, as nossas escolhas trazem consequências positivas ou negativas. Tudo que você está escolhendo hoje vai ter consequência, boas ou ruins. Bem, quem está escolhendo pela carne, pela ganância, com certeza não vai ter consequências boas. Os que são apanhados por aí nos diversos mundos da política, da justiça, da religião e assim por diante, não imaginam que um dia vão ser apanhados. Então, que escolhas você está fazendo para a sua família, para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, para a sua vida cristã? Segunda escolha errada, escolheu habitar em Sodoma. Meus amados irmãos, Deus não nos escolheu para morar nesta terra, para viver. Veja só a expressão habitou. Abraão era peregrino, Deus chamou Abraão para peregrinar, mas Ló habitou. Fazer deste mundo a sua casa. Vocês se lembram o que diz a palavra de Deus em Hebreus 13:14? Porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura. Eu pergunto, qual é o final desta terra? 2 Pedro capítulo 3, versos 7 e 10 diz que aqui não ficará nem raiz nem ramo. Tudo que existe se queimará e se enrolará como quem se enrola um novelo. De tal forma, meus amados irmãos, que nós não podemos viver como se o nosso mundo fosse aqui. Aqui é apenas uma passagem, é apenas um preparo. Terceiro, Ló escolheu permanecer em Sodoma mesmo depois do livramento. Servo de Deus, que está na igreja hoje, que já esteve na igreja ou que nunca esteve, fique atento aos sinais. Eu me refiro a acidentes, a problemas, situações que acontecem e que muitas vezes pessoas correm para Deus com um arrependimento momentâneo, mas logo depois que vê que não foi o mundo que acabou. Eu me lembro daquela senhora, membro da nossa igreja, quando caíram as torres gêmeas. Era por volta das 7 horas da manhã, eu e a minha esposa ainda estávamos dormindo, mas aquela irmã ouviu as reportagens das torres que caíram e dos aviões caindo, e aquela mulher saiu da casa dela. Ela estava quase 6 meses sem vir para a igreja. Cada dia ela tinha uma desculpa, mas naquele dia, meus irmãos, naquela manhã, naquele dia 11, essa mulher batia no nosso portão e batia e gritava: pastor, pastor, pastor. Acordamos, fomos atender. Pastor, você não sabe, ainda graças a Deus que vocês estão aqui, porque ela achou que tinha havido um arrebatamento e se o pastor não estivesse, então ela teria ficado. Graças a Deus que vocês estão. O que foi que houve, irmã? Ela foi contando, e aí fomos ligar a televisão, fomos ver o que aconteceu. Não foi o fim do mundo? Sabe quantas vezes essa irmã veio para a igreja?
porque ela se ajoelhou, estou me reconciliando, estou voltando para Deus. Às 10h pouca foi para a casa dela. Sabe quantas vezes ela voltou para a igreja? Nenhuma vez. Quantos que vão fechando a porta, vão perdendo as oportunidades. O quarto erro, quarta escolha errada de Ló, depois de ver a corrupção dos sodomitas, de ver que todos ficaram cegos, ele ainda escolheu permanecer em Sodoma. A palavra de Deus, obrigado, Fran. A palavra de Deus vai nos dizer que Gênesis 19:16, que Ló se demorava, os anjos diziam: saia daqui rapidamente, saia daqui, mas Ló se demorava. Quantas pessoas que Deus vai dando tempo, pessoas que nunca se converteram, estão afastadas de Deus, desviadas de Deus, porque são nascidas como seres humanos, todos nós estávamos. Mas tem aqueles desviados ou desigrejados que foram da igreja e que se afastaram, e tem aqueles desviados ou desigrejados que estão na igreja, que são membros, mas o coração está frio, a vida está fria, a vida religiosa não condiz, escolhas erradas. E Ló podia dizer: bem, mas eu sei que o meu tio está orando por mim, como um dia meu pai me procurou, e falando para ele, ele disse: meu filho, você acha que Deus vai me deixar ir para o inferno? Eu tendo um filho como você acha que Deus vai me deixar? Digo: oh, meu pai, é a sua decisão, é a decisão de cada um de nós. Mas Ló podia dizer: o meu tio está orando por mim, e é verdade mesmo, viu, irmãos? Olha aí o texto, o que é que diz? Capítulo 19, verso de número 29, leiam comigo, 19 e 29, todos comigo? E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Deus se lembrou de quem? Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló. Ló estava abusando da misericórdia de Deus. Agora, meus irmãos, por que será que Deus se lembrou de Abraão? Olha lá, capítulo 19, verso 27. Por que será que Deus se lembrou de Abraão? O que era que Abraão estava fazendo? 19 e 27. Quem está acompanhando aí na Bíblia? Pela madrugada, Abraão se levantou e começou a clamar a Deus, pedir misericórdia para os moradores de Sodoma, misericórdia para o seu sobrinho. Meu querido intercessor, intercessora, não pare, não desista de orar. Tem muitas pessoas que Deus vai livrando do acidente, Deus vai livrando da doença, Deus vai livrando dos momentos difíceis, porque tem gente orando, tem gente clamando a misericórdia de Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te encontre como um verdadeiro intercessor, uma verdadeira intercessora. Até os 14 anos o meu futuro não era promissor. Os caminhos, uma vida sexual promíscua em todos os sentidos, uma vida voltada para a violência, para fazer justiça com as mãos, com as próprias mãos. Eu tinha naquela época pessoas designadas para morrer, na minha lista para serem mortos. Mas eu tinha alguém que chorava noites adentro,
intercedendo por mim para que Deus me livrasse. Eu me converti aos 14, tinha um irmão de 2 anos, fui para o seminário, os tempos passaram, me casei, e agora meu irmão era um jovem criado na igreja, mas que estava se afastando, se desviando, ia ter um retiro de carnaval, a minha mãe ia para o retiro com a igreja, e ao a minha mãe está saindo, o meu irmão disse: minha mãe, sabe qual é o meu desejo? O meu desejo é pegar uma arma e tirar a minha vida. O que eu mais gostaria agora era de tirar a minha própria vida. E ele começou a dizer da sua tristeza, da sua decepção e da sua indisposição de continuar vivendo. E a minha mãe então diz que foi para aquele acampamento, e lá naquele acampamento ela não participou das programações, e não fez a refeição do primeiro dia de manhã, nem a refeição do dia, meio-dia, e continuou ali aquele tempo em oração, enquanto a minha mãe estava ali em consagração, orando pelo meu irmão, ele que tinha ido para um rio, nossa região tem muitos rios, e ele foi para o rio tomar banho junto com outro amigo. Estava ali tomando banho, brincando, de uma hora para outra, aquele amigo dele disse: ô Geri, você quer ser muito bonito, você se acha muito bonito, muito grande, muito inteligente, você sabia que você pode morrer agora? O meu irmão, que estava com alguém que não era da igreja, este tal sentado em uma pedra e ele dentro do rio, ele disse que não podia acreditar que aquele amigo estava dizendo isso, e que ali dentro do rio caiu sobre ele um temor, um arrependimento, e ele disse: eu vou mudar de vida. A minha mãe lá onde estava, o seu coração se acalmou, ela veio para o retiro, para o junto do povo, tomou uma alimentação, seguiu. Passaram-se mais 2 dias e ela vai para casa, certa de que Deus fez o milagre. Quando ela vai chegando, o meu irmão está: mãe, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? E ela disse: eu sei, meu filho, eu sei. Deus teve misericórdia do meu irmão, que hoje é um homem bem sucedido, casado. Deus teve misericórdia do meu irmão. Meu amado irmão, minha amada irmã, não desista de interceder por alguém. Faça com que as tuas orações cheguem ao céu antes do pecado desta tal pessoa pela qual você está orando. As tuas orações estão sendo remetidas para Deus. Agora eu pergunto, irmãos, será que as escolhas de Ló valeram a pena? Será que as escolhas de um desigrejado, de um desviado do evangelho, que deixa os caminhos de Deus pelas mais variadas razões, e sempre essa pessoa que se afasta encontra alguém para acusar, foi por causa de alguém? É básico. Mas será que valeu a pena? Será que vale a pena? Aquele jovem rico que deixou de seguir a Jesus por causa da riqueza, valeu a pena? Onde está a riqueza daquele jovem hoje? Eu pergunto, onde ficaram os rebanhos de gado e de ovelhas? Onde ficaram os trabalhadores, aqueles que brigavam? Onde ficaram as cabanas, o ouro, a prata, as terras, as riquezas? O texto diz anteriormente, ele ficava se demorando. Enquanto isso, veja o que o anjo diz, capítulo 19, verso 17. O anjo está dizendo: sai daqui, escapa por amor à tua vida, escapa enquanto ainda tem oportunidade, enquanto Deus ainda está te dando chance, escapa, volta para Deus, volta para Deus. Mas Ló, fugindo daquelas terras, sendo livrado e levado por anjos, será que ele se consertou? Será que ele se consertou? Não, meus amados irmãos. Capítulo 19, versos 30 ao 38. O desigrejado vai se aprofundando em pecado. Pecado chama pecado.
A pessoa vai ficando com a mente cauterizada. Agora Ló, o rico Ló, está morando em uma caverna. Ao invés de Ló dizer, eu vou voltar para a casa do meu tio, está morando em uma caverna. Só ele e as duas filhas. As duas filhas pensam, planejam e agem. E dizem, não tem outros homens na terra, então vamos embebedar o nosso pai. Primeiro eu, a mais velha, me relaciono com ele, e no dia seguinte você, minha irmã. Agora veja só, meus irmãos, primeiro lugar, será que não tinha mais homem na terra mesmo? E aqueles 318, além dos muito mais lá na casa de Abraão? Será que não tinha mesmo mais homens na terra? Mas o desviado vai dando desculpas. E aí, deu bebida ao pai. E teve uma relação sexual com o pai, que bêbado não percebeu. Eu pergunto, será? Eu sou homem, vocês aqui temos vários homens. Será que isso é possível? Se não sentiu, como aconteceu? O fato é que ele deu uma de desentendido, se fingiu, a coisa aconteceu. A noite seguinte, de novo embebeda o pai. É o que? Este homem é um louco? Não percebe, não vê? Não entende? Que se relaciona com a segunda filha. E o que acontece? O que acontece é que estas duas filhas ficam grávidas, e delas nascem então os moabitas e os amonitas. Estes tais até hoje são considerados inimigos de Deus. É interessante observar que Ló terminou seus dias pobre e em uma caverna. Tudo pelo qual ele lutou, ele relegou a Deus, relegou a igreja, relegou os princípios, por causa da riqueza. Mas cadê a riqueza? Termina o homem pobre em uma caverna. Quero partir para o encerramento com esta última tela. Veja o que Jesus disse. Leiam comigo. Podemos todos ficar de pé para fazer essa leitura? Leiam comigo. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias em que o Filho do Homem vier. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu. Quem está falando isso é Jesus. Ele continua em Lucas 17, continuando: aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem vier. Lembrem-se da mulher de Ló. Estas são as palavras do pregador Jesus. Meus irmãos, meus amigos, qual a nossa atitude diante desta palavra? Que tipo de cristãos devemos ser nós? Eu pergunto, as nossas vidas em alguma coisa se assemelha à vida de Ló? Estamos nós servindo a Deus à distância? Servindo a Deus, ou dizendo que Deus existe, que crê que Deus existe, mas vivendo como se Deus não existisse?
Veja a ponte.